A palavra de Deus nos ensina princípios poderosos para lidarmos com o dinheiro de forma sábia e equilibrada. E quando seguimos seus princípios, colhemos frutos de sabedoria que somente Deus nos dá. Muitos cristãos enfrentam dificuldades financeiras e não sabem por onde começar. Alguns acham que apenas orar resolve. Outros tentam crescer sem considerar os princípios bíblicos. Mas a verdade é que a Bíblia nos dá um caminho claro para avançarmos com equilíbrio e propósito. Se assistir até o final, você vai entender 3 princípios bíblicos fundamentais para crescer financeiramente de maneira sábia e alinhada com Deus. E mais, aprenderá como aplicá-los hoje mesmo para transformar sua vida financeira. Comente aqui. Qual é o maior desafio que você enfrenta para crescer financeiramente? Se quer sabedoria para administrar bem o que Deus te dá, curta esse vídeo e fique até o final. Muitos cristãos enfrentam desafios financeiros e buscam uma resposta na fé. Alguns esperam que a solução venha apenas através da oração, enquanto outros trabalham incansavelmente, mas sem um direcionamento claro da palavra de Deus. No entanto, será que estamos realmente seguindo os princípios bíblicos para crescer financeiramente? A Bíblia nos ensina que Deus se preocupa com nossa provisão e nos dá instruções claras sobre como administrar nossos recursos. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, está escrito: Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Isso significa que o crescimento financeiro não acontece por acaso. Deus nos dá a capacidade, mas cabe a nós aplicarmos os princípios corretos. Um exemplo poderoso é a história de José no Egito. Ele passou de escravo a governador, porque seguiu um princípio essencial: sabedoria na administração. Quando interpretou o sonho do faraó, ele não apenas revelou o que ia acontecer, mas também apresentou um plano estratégico para enfrentar os anos de escassez. José ensinou um princípio bíblico fundamental: previsão e gestão são essenciais para o crescimento financeiro. Agora, pense nisso. Será que estamos aplicando os princípios certos ou apenas esperando que algo aconteça? Muitas vezes, pedimos a Deus uma bênção financeira, mas não estamos dispostos a mudar nossa forma de administrar o que já temos. Mas então, quais são esses princípios? O que a palavra de Deus nos ensina sobre crescer financeiramente de maneira honrada e sustentável? Vamos explorar isso juntos? A Bíblia nos oferece uma rica fonte de sabedoria para administrar nossas finanças de maneira que honre a Deus. Esses princípios não são apenas orientações para melhorar nossas contas bancárias, mas para viver uma vida que reflete o caráter de Deus, sendo um bom mordomo dos recursos que Ele nos confiou. Vamos explorar mais detalhadamente os 3 princípios fundamentais para crescer financeiramente, segundo a palavra de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro princípio fundamental está em colocar Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da vida, inclusive nas finanças. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus nos diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma chave importante para a prosperidade verdadeira. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, Ele cuida de todas as nossas necessidades. Esse versículo nos desafia a refletir: será que nossas finanças estão em linha com os propósitos de Deus? Quando buscamos em primeiro lugar a sua vontade, Ele nos direciona e nos abençoa, não apenas com bens materiais, mas com a sabedoria necessária para tomar decisões financeiras. Quando priorizamos o reino de Deus, nossas escolhas financeiras são mais alinhadas com o que Ele deseja para a nossa vida. Escolhas sábias, equilibradas e generosas.
Deus não é contra o sucesso financeiro, mas Ele quer que o usemos para seu reino e para o bem dos outros. Prosperar não significa acumular riquezas para si mesmo, mas ser um bom mordomo, alguém que administra os bens que Deus deu com propósito e responsabilidade. Se colocamos Deus em primeiro lugar, Ele promete nos prover tudo o que precisamos. Ele conhece nossas necessidades e, como um bom pai, nos garante que nenhuma necessidade será deixada de lado quando caminhamos de acordo com sua vontade. Ser fiel na administração. Em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, encontramos a parábola dos talentos, que nos ensina um princípio poderoso sobre como devemos administrar o que Deus nos confiou. Na história, Jesus nos apresenta um senhor que viajou para uma terra distante e confiou seus bens a 3 servos, de acordo com a capacidade de cada um. Ele deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. O servo que recebeu 5 talentos negociou e conseguiu mais 5, o que foi elogiado pelo Senhor. Da mesma forma, o servo que recebeu 2 talentos também conseguiu mais 2. Porém, o servo que recebeu apenas 1 talento, com medo, escondeu-o e não fez nada com ele. Quando o Senhor retorna e pede contas aos seus servos, ele elogia os 2 primeiros, dizendo: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te confiarei. Vem e participa da alegria do teu Senhor." Mas, para o servo que enterrou o talento, ele disse: "Servo mau e negligente, sabias que eu colho onde não semeei e que eu ajunto onde não espalhei? Então, devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu." Essa parábola nos ensina que devemos ser fiéis administradores dos recursos que Deus nos deu. A verdadeira prosperidade começa com como usamos o que já temos. Mesmo que você não tenha grandes riquezas, a questão é: como você está lidando com o que Deus colocou em suas mãos? Está sendo fiel no pouco? Está fazendo o melhor com o que tem? Ser fiel na administração significa que precisamos ser responsáveis e conscientes no que fazemos com nosso dinheiro, tempo e recursos. Não se trata apenas de gastar sabiamente, mas de investir e fazer crescer o que Deus nos deu. Isso inclui economizar, planejar, investir com sabedoria, pagar as dívidas de maneira responsável e ser prudente nas escolhas financeiras. Além disso, administrar bem não é apenas sobre prosperar financeiramente, mas também sobre ser honesto e íntegro em todas as nossas transações. Deus nos chama para ser exemplos de honestidade, fidelidade e diligência em tudo o que fazemos. A prosperidade que vem de Deus não é construída sobre enganos ou atalhos, mas sobre sabedoria e retidão, trabalho, generosidade e propósito. Provérbios 10 nos ensina: as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. A Bíblia exalta o trabalho árduo e a diligência. Deus nos chama para ser trabalhadores dedicados, com um propósito claro. Isso não significa que devemos viver apenas para trabalhar, mas que nosso trabalho deve ser feito com excelência e para a glória de Deus. O trabalho não é uma maldição, mas uma bênção, uma oportunidade de cumprir o propósito de Deus na terra. E nesse ponto, é importante lembrar que o trabalho é essencial. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia nos ensina: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Este versículo nos lembra que Deus valoriza o esforço, a diligência e a responsabilidade no trabalho. Ele não promete que seremos prósperos sem esforço, sem comprometimento ou sem dedicação. O trabalho não é apenas um meio de obter sustento, mas uma maneira de honrar a Deus com nossas ações diárias. Quando trabalhamos com dedicação e integridade, estamos refletindo o caráter de Cristo, que foi um trabalhador diligente. A Bíblia nos exorta a trabalhar com excelência,
para que nosso trabalho seja um testemunho de nossa fé. Além disso, o trabalho precisa ser acompanhado de generosidade. Em Provérbios 11:25, lemos: "O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá." A Bíblia nos ensina que a verdadeira prosperidade não é medida pelo quanto acumulamos para nós mesmos, mas pelo quanto somos capazes de abençoar os outros. Deus nos dá recursos, não apenas para satisfazermos nossas próprias necessidades, mas para sermos canal de bênçãos na vida dos outros. A generosidade deve ser uma parte fundamental da nossa vida financeira. Isso pode ser visto no exemplo de a viúva de Sarepta em 1 Reis 17. Ela estava em uma situação financeira desesperadora, com pouca comida e recursos, mas foi generosa com o profeta Elias, oferecendo-lhe o pouco que tinha. E Deus não a deixou desamparada. Ele supriu todas as suas necessidades. Esse exemplo nos ensina que a generosidade abre portas para a provisão divina, pois Deus recompensa aqueles que têm um coração generoso. Além disso, nosso trabalho e generosidade devem ter propósito. Não estamos apenas trabalhando para enriquecer, mas para cumprir a missão que Deus nos confiou, seja no nosso emprego, no ministério ou na nossa comunidade. Deus abençoa aqueles que têm um propósito claro, que trabalham para a sua glória e para o bem dos outros. Nossa prosperidade, portanto, deve ser usada para expandir o reino de Deus, ajudar aqueles que estão em necessidade e fazer o bem. Agora, com esses princípios, podemos entender melhor como alinhar nossas finanças à vontade de Deus. Eles nos desafiam a mudar nossa mentalidade sobre dinheiro, trabalho e prosperidade, transformando não só nossas finanças, mas também nosso caráter e propósito. Agora, vamos refletir juntos. Como podemos aplicar esses princípios no nosso dia a dia? Eles são simples, mas poderosos, e a transformação começa com a decisão de vivê-los de maneira prática. Agora que exploramos os princípios bíblicos para crescer financeiramente, é hora de pensar em como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Lembre-se, a sabedoria de Deus não é apenas para ser estudada, mas para ser vivida. Aqui estão alguns passos práticos para transformar esses princípios em ações concretas. Ore e busque direção de Deus para suas finanças. Antes de tomar qualquer decisão financeira, o primeiro passo é orar e buscar a direção de Deus. A oração não é apenas um momento de pedir, mas de ouvir e alinhar o nosso coração com a vontade dele. Quando oramos, devemos pedir por sabedoria e entendimento para lidar com nossas finanças de acordo com os princípios bíblicos. Isso nos coloca em sintonia com a palavra de Deus, que é a fonte real de sabedoria. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. A oração, aliada à leitura da Bíblia, nos revela as respostas que precisamos. A palavra de Deus nos orienta, nos ensina a administrar o que Ele nos deu de maneira sábia, sem nos basearmos em sentimentos momentâneos ou em conselhos humanos que não têm fundamento bíblico. É importante que, após orarmos, busquemos respostas diretamente na palavra de Deus, pois é nela que encontramos os ensinamentos e os princípios que nos direcionam a prosperar de maneira verdadeira e equilibrada. Como disse o salmista em Salmos, capítulo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando buscamos direção na palavra, é como se Deus acendesse uma luz no nosso caminho, nos mostrando a maneira certa de agir. Seja intencional na administração do que Deus te deu. A mordomia financeira é um ato de intencionalidade. Não podemos ser descuidados ou negligentes com os recursos que Deus nos deu. Se você é casado, é importante que você e seu cônjuge
estejam alinhados quanto à administração das finanças familiares. Se você é solteiro, se organize e faça um plano financeiro. Seja diligente com suas finanças pessoais, elabore orçamentos, pague suas dívidas com disciplina e procure poupar. Em Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesus diz: Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para a obra? Esse versículo nos ensina a importância de planejar e administrar com sabedoria. Não podemos esperar que algo aconteça sem fazer o que está ao nosso alcance. Dê com generosidade, confiando na provisão de Deus. Por último, a generosidade é um princípio fundamental. Provérbios 3 nos ensina: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus promete nos abençoar quando somos generosos com o que Ele nos deu. E a generosidade não precisa ser algo grande e complicado. Ela pode começar com atos simples, como ajudar alguém em necessidade, contribuir para o ministério ou simplesmente ser hospitaleiro. Quando damos de coração, confiando na provisão de Deus, Ele promete nos suprir de maneira abundante. Mas é importante lembrar que a generosidade deve ser feita com alegria. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a Bíblia nos diz: Cada um contribua segundo o propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus não se agrada de ofertas feitas por obrigação, mas de corações dispostos a abençoar. Agora que entendemos os princípios bíblicos para uma vida financeira próspera e honrada a Deus, é hora de tomar uma decisão. Como você vai aplicar esses princípios em sua vida? Vamos lembrar de forma resumida o que foi dito até aqui. Prosperidade é mais do que riquezas. É um estado de vida alinhado com Deus. Prosperidade verdadeira começa no coração, buscando a vontade de Deus e aplicando seus princípios na administração dos recursos. José prosperou porque confiou em Deus e foi um bom administrador. A maneira como administramos nossas finanças reflete a nossa confiança em Deus e nossa disposição para obedecer aos seus princípios. Quando seguimos os princípios de Deus, Ele nos abençoa de maneira completa. Não se trata apenas de acumular riquezas, mas de viver com propósito, generosidade e integridade, para que nossas finanças sirvam ao seu reino. Augustus Nicodemos, em O que a Bíblia fala sobre dinheiro, na página 92 diz: A verdadeira prosperidade não é medida pelo quanto se possui, mas pela capacidade de administrar o que Deus confiou. Agora, quero ouvir de você. Qual desses princípios você mais precisa aplicar na sua vida financeira hoje? Deixe nos comentários. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, envie esse vídeo agora. Juntos, podemos crescer em sabedoria e prosperidade de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar juntos agora, pedindo a Deus sabedoria e direção para nossas finanças. Senhor, obrigado por nos ensinar, através da Tua Palavra, como administrar bem os recursos que nos confiaste. Pedimos que nos dê sabedoria para aplicar esses princípios na nossa vida diária, para que nossa prosperidade seja um reflexo do Teu amor e fidelidade, que possamos ser generosos, diligentes e gratos por tudo o que o Senhor nos dá. Que nosso trabalho seja para a Tua glória e que, através dele, possamos abençoar os outros. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em tudo o que fizer, segundo a vontade dele. Fique firme na fé e na sabedoria divina, pois Ele está contigo em cada passo dessa jornada financeira.